Bom, agradecendo aí pela presença de todos vocês. Agora que já estamos aqui todos por aqui, vamos dar início à aula aberta, atividade cafeeira, tempos e paisagens, com a professora Gabriela Brandão. Meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor do DAU, da PUC-Rio, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e também coordeno cursos de educação continuada na CCE da PUC na área de arquitetura. Tá? A gente vai iniciar, então, com a palestra, com a aula aberta, com a aula da professora Gabriela, e confirmando que quem quiser fazer perguntas, fique à vontade para registrá-las pelo chat, pode ser no geral ou direcionada a mim, quiser só buscar ali o chat, imagino que todos saibam como o Zoom funciona, e no final repassarei as perguntas para a Gabriela. Tá bom? Então, agradecendo aí a presença de todos, sempre é importante a gente estar recebendo novos interessados nos cursos, mas fundamentalmente aqui na palestra e assunto que a Gabriela vai estar desenvolvendo. Gabriela, está contigo, excelente palestra para todos nós e vamos em frente. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todos. Agradeço, professor Marcelo, agradeço a todos aqui pela presença, pela confiança, pelo tempo dedicado, que a gente possa aproveitar bem desse nosso tempo aqui juntos. Bom, então, eu vou começar fazendo uma breve apresentação sobre mim, para quem ainda não me conhece, que está por aqui. Bom, eu sou a Gabriela Brandão, eu nasci nas Montanhas Mineiras e lá eu vivi mais da metade da minha vida. Há alguns anos eu vivo no litoral, eu vivo no mar. E é muito nítido em mim como as experiências do mundo vivido em paisagens tão distintas atuam. Então, o que em mim uma paisagem ou outra paisagem acentua? Quais são os convites que cada uma dessas paisagens me faz e quais são os convites que eu aceito estando em uma ou em outra paisagem. Então, quais são as tonalidades internas, emocionais que cada paisagem acentua e destaca em mim. Isso é bastante nítido na minha experiência de viver em uma e em outra paisagem, paisagens tão distintas. Para além disso, eu sou mãe, e essa é a experiência mais visceral e profunda sobre o tempo da Terra que eu já vivi. E sobre a minha formação acadêmica, eu me graduei em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais e fiz o meu mestrado e o meu doutorado no programa de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. E sou membro do grupo de pesquisa em Geografia Humanista e Fenomenologia. E hoje eu estou aqui para dividir com vocês, eu vou compartilhar a minha tela. Preparei uma apresentação. Ok? Obrigada, Marcelo. Então, eu trouxe para dividir aqui com vocês esse tema, atividades cafeeiras, tempos e paisagens. E eu trago a atividade cafeeira como uma via de intimidade com a terra. Então, essa atividade trazendo os tempos distintos presentes nos processos do café e o que é viver as paisagens do café, a partir da experiência. Então, o que esse fenômeno, o café, ele nos revela sobre os seus tempos e suas paisagens. O que ele tem para nos contar, né? Essa abordagem a partir da experiência, o que o fenômeno, ao me expor a ele, o que ele me conta sobre ele. Então, essa é a postura da abordagem fenomenológica, e eu trago a partir de um viés ontológico, um viés existencial,
entendendo essa experiência como fundante do ser no mundo, como fundante do sujeito. Então, é a partir desse lugar que eu trago. E aqui eu trago uma citação do Merleau-Ponty que ilustra bastante a postura da abordagem fenomenológica. Então, Merleau-Ponty diz que todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido. E se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente o seu sentido e o seu alcance, precisamos primeiro despertar essa experiência do mundo da qual ela, a ciência, é a expressão segunda. Então, é como a gente dá um passo atrás, né? Antes de fazer ciência, de debruçar sobre as nossas pesquisas, a gente dá um passo atrás e olhar o que é esse mundo vivido, o que é esse fenômeno que eu estou me propondo a pesquisar e a falar sobre. Essa experiência do mundo é o caminho da fenomenologia, que é um fazer científico que está preocupado em se aproximar da essência das experiências vividas, em não se descolar do mundo vivido para pensar o fenômeno, né? Não isolar aquele objeto da trama de relações em que ele está inserido, entendendo que não é possível colocar aquele fenômeno, aquele objeto de pesquisa, em um espaço controlado, né? Assumindo e admitindo que venham todas as interferências de todas as relações a que ele está sujeito, a que esse fenômeno está sujeito, que tem naturezas diversas, que são relações vivas, influências vivas. Então, assumindo e admitindo tudo isso, a fenomenologia se preocupa em se abrir para acolher também o inesperado numa pesquisa. E para isso, né, um mergulho no campo é necessário. É preciso que a gente vá a fundo naquele fenômeno, naquele objeto que a gente está se propondo a conhecer, a investigar. E o campo, aqui no caso dessa experiência que eu trago para dividir com vocês hoje, são as paisagens do café da Mantiqueira Mineira. E eu trago a partir de relatos e registros dos trabalhos de campo, fomentando discussões. Então, os relatos e registros do campo é que fomentam as discussões, a partir das narrativas das pessoas com quem eu conversei e das minhas próprias experiências nesse mergulho, nessa imersão no café. Então, é o campo contando para a gente o que é a atividade cafeeira. Essa via de intimidade com a terra e com o tempo da terra, e o que é viver as paisagens do café. Então, dos conceitos e das reflexões que o campo me desvelou nessa imersão, eu escolhi para trazer hoje os tempos e as paisagens. Então, a gente começa falando dos tempos. Os tempos no plural, porque é o tempo, os tempos, né, vistos em distintas perspectivas, distintas percepções, experienciados a partir de posições diversas diante desse fenômeno. Então, ritmos diferentes dos elementos e atividades associados ao café. A diversidade de naturezas temporais. Então, por que, né, esses tempos vistos a partir de distintas perspectivas e percepções? Que percepções são essas, né? De quem? Que perspectivas? Eu assinalei dessa forma e percebi dessa forma os tempos no plural, porque as pessoas envolvidas e afetadas pela atividade do café, elas recebem e se afetam de maneiras distintas a partir do nível, do grau de envolvimento e proximidade delas com a atividade do café. Então, eu conversei com pessoas que estão na lida direta com a terra, os trabalhadores da terra, na lavoura, do plantio, da colheita, do processamento e beneficiamento do café, que é um momento posterior à terra, né? Da embalagem, da distribuição, enfim,
em cada tempo desse processo, as pessoas envolvidas ali percebem de uma forma, esse tempo as afeta de uma maneira distinta. E para além dessas pessoas que estão diretamente envolvidas com a atividade do café, tem aquelas pessoas que vivem, que habitam os municípios, mas que não estão ligadas à atividade cafeeira. Então, alguém que mora ali percebe diretamente afetando o ritmo do cotidiano, a sazonalidade da atividade cafeeira. Então, a dinâmica da cidade se altera, por exemplo, no período da colheita do café, porque precisa que venham trabalhadores, muitos trabalhadores para a cidade. Então, a cidade vive de uma maneira diferente o momento da colheita. Então, isso é sentido mesmo pelas pessoas que não estão diretamente trabalhando com café. E para além dessa questão, né, da dinâmica do cotidiano da cidade se alterar, as próprias paisagens, porque os núcleos urbanos, né, desses municípios, eles estão cercados ali de montanhas, e os cafezais, eles se dão nas encostas das montanhas, né? Então, você no centro ali do núcleo urbano, você avista cafezal por todo lado. Então, o café, ele está presente na vida dessas pessoas, mesmo que elas não estejam implicadas na atividade de forma direta. Então, por isso, essas distintas perspectivas e percepções dos tempos, né, do café. Os tempos, né, entrando nesses tempos, pensando desde o início ali da terra, que é um tempo anterior à semente, o tempo de preparo da terra, cuidar do berço da planta. Então, embora o café seja uma planta sazonal, como a maioria delas, né, a safra ela acontece num período bem determinado do ano, o ano inteiro essa terra precisa de trato. O ano inteiro é preciso estar ali com a terra, vivendo, experienciando, cuidando e compreendendo aquele tempo. Então, isso começa lá bem antes, né? O que essa terra precisa, o que essa semente precisa para germinar aqui nessa terra. Então, esse tempo de preparo. Depois, o tempo da semente e o tempo da planta. Quando o broto começa, o que aquela planta precisa para se desenvolver. Então, é todo um tempo de estar, de ser ali com a terra, entender as necessidades daquela planta, e isso requer tempo e espera. Depois, o tempo da flor, o tempo do grão. E esse tempo da flor, inclusive, a florada do pé de café é extremamente efêmera. O pé de café fica repleto dessas florzinhas brancas que, perfumada, a gente sente a distância, um perfume doce do cafezal, e dura 24 horas, ou um pouco mais que isso. Então, o tempo efêmero dessa florada, depois já se sabe que vem os grãos, os frutos, né, do café, e aí numa dessas imagens a gente pode ver no mesmo galho frutos verdes, vermelhos e marrons. Então, a importância de saber o tempo certo de colher, quando que vai madurar, quando que vai amadurecer. Esses tempos todos é necessário vivência e intimidade para que vá conhecendo, né, a planta e a terra. Depois do fruto, dos grãos, chega o tempo da colheita, que é chamado de panha, pelas pessoas que trabalham no café, a época da panha. E eu tive a oportunidade de participar de uma colheita, que foi uma experiência riquíssima. E então, o momento da colheita, né, acontece no inverno. Tem algumas variações, né, de um lugar para o outro, mas, em geral, mês de julho está
a panha está acontecendo, a colheita está acontecendo, e aí, como eu disse, é um momento em que vêm pessoas dos municípios, não só dos municípios vizinhos, mas de outros mais distantes, para participar da colheita, e mobiliza, sim, grande parte da população desses municípios pequenos, né, do sul de Minas, onde eu estive. E aí o dia da colheita, né, são muitos dias, né, mas em todos esses dias, os trabalhadores saem ainda à noite de casa, então tem uma imagem que a gente saiu de casa com a lua ainda no céu, e aí a gente vai pelas estradas de terra, sobe o cafezal, e lá no alto começa a amanhecer. E aí o sol vai surgindo, vai dissipando essa névoa, essa neblina, e aí eu registrei essa imagem aí dessas duas fotos, né? Mas essa de baixo, que tem uma névoa densa, belíssima ali, parece até um mar, mas são as nuvens. Então essas paisagens vão permeando todas essas experiências com café. E aí, na colheita, a gente chegando lá, o sol amanhecendo, essas imagens mostram os trabalhadores chegando. Tem um ônibus, né, da fazenda de café que busca os trabalhadores na cidade, traz para o cafezal. Então, eles chegam, descem do ônibus e eles vão se embrenhando nos cafezais e vão se dissolvendo ali naquela lavoura. O cafezal, ele é plantado em fileiras, e entre uma fileira e outra tem um espaço que é chamado de rua. Então, cada trabalhador já chega e já vai se direcionando, vai se encaminhando para as ruas que foram destinadas para cada um deles. E vai eles vão permeando o cafezal, é assim, uma dança bem bonita de ver. Então, eles chegam nas ruas, estendem o pano, que é essa imagem do centro, colocam um pano mesmo no chão, né? E aí sobem e começam a apanhar café. Essa colheita que eu vivenciei aí é uma colheita manual, existem aquelas que são mecânicas, né? Feitas por máquinas, mas essa colheita manual, ela é uma colheita bem mais delicada e cuidadosa, com o pé de café e também na seleção dos grãos. Essa fazenda de café em especial que eu visitei, o café que eles produzem é um café especial, então requer todo um cuidado desde o preparo da terra, a panha, enfim. E nessa imagem, né, uma imagem da colheita, uma pessoa ali completamente envolvida e embrenhada no cafezal, fazendo essa atividade de puxar os grãos do galho de café, e isso é feito continuamente, né, durante algumas horas por dia. É uma coreografia mesmo, né, numa proximidade com a planta. E aí lá pelas 8 horas da manhã acontece uma pausa para o almoço. Essas pessoas sentam na beira das ruas ali e comem o que elas trouxeram e compartilham muita coisa. E aí não só esse momento, que é o momento da pausa, não só esse momento é um momento de descontração, que eu observei é que mesmo durante o trabalho, né, as pessoas ali colhendo, o que me chamou muita atenção foi a alegria daquelas pessoas de estarem ali. Eram conversas, risadas e tudo muito leve. E então isso me chamou bastante atenção, como as pessoas estão à vontade e gostando de estar fazendo o que estão fazendo. Depois, um outro momento da colheita é o momento final, né? Basicamente do trabalho, as pessoas puxam os panos das ruas, e aí todo aquele conteúdo que está ali dentro, que foi panhado, que foi colhido dos pés, vai para uma peneira, que eles vão peneirar ou abanar o café. É como eles falam, esse movimento de peneirar, de fazer que saiam as folhas, os paus, e que ali na peneira fiquem só os grãos. Também é um outro momento de uma coreografia, e eu tentei fazer essa peneirar, e claro que para mim foi uma coisa muito difícil,
e ver como essa dança, essa coreografia também é algo muito conhecido pelos corpos, muito inscrito já, né? É muito natural para essas pessoas, faz parte do corpo. Depois de peneirar, tem o momento da cata, que aí é tirando mesmo com as mãos um movimento mais fino de separar o que restou ainda de pau, de folha, para ficar só os grãos. Depois o conteúdo dessa peneira vai para um saco e eles ficam esperando o trator da fazenda chegar para então medirem, pesarem, ver qual foi a quantidade de café que cada trabalhador colheu naquele dia para receber o pagamento. Depois os caminhões levam esses trabalhadores lá para o Alto do Cafezal, que é onde o ônibus busca e leva eles de volta para a cidade. Então veja, né, dentro da colheita, quantos momentos, quantos tempos, quantas esperas. Depois da colheita, a gente tem o momento da secagem dos grãos no terreiro. Então, tem processos de secagem que são feitos por maquinário, que são automatizados. Eu mesma visitei uma empresa, né, uma produtora de café grande, que fazia todos esses processos em máquinas, né? E visitei também esses processos mais artesanais e manuais. Essa imagem de secagem dos grãos no terreiro, o terreiro é um espaço imenso, ali é depositado os grãos de café e aqueles grãos precisam secar no sol. Então, não é desejado que tenha umidade para eles não apodrecerem ali, eles precisam secar por igual. Então, todos os dias, várias vezes ao dia, esses grãos são virados e virados no terreiro, e isso é feito manualmente por uma espécie de rodo. Então, uma pessoa vai lá, passa de lá para cá, várias vezes. É um outro movimento ali de dança que o corpo já conhece, né? Já está inscrito na pessoa que faz aquele movimento. Processo de torra e moagem, um outro tempo posterior à secagem do grão. Aqui também é um processo artesanal, né? Em menor escala. O tempo da embalagem, eu registrei essas duas embalagens aqui, que são cafés especiais. A região que eu visitei produz muitos cafés que são considerados cafés especiais, né? Que são cafés que têm uma pontuação altíssima, que são vendidos para o exterior, enfim, cafés premiados, né? E aí a importância de ter a referência do produtor na embalagem, né? Então, nessas duas embalagens que estão aí na imagem, tem a foto, uma é a foto, outra é o desenho da produtora. Então, o café do São Antônio, a referência é o produtor. Café especial do São Antônio, depois o café da Lucy, orgânico. Então, a procedência e o produtor traz essa proximidade, essa pessoalidade, né, do produto final, dos cafés especiais. E aí um outro tempo, né, que é o tempo que seria do comércio, né? Essa empresa, Carmo Coffees, ela faz um trabalho que é uma ponte entre o produtor e o comprador. Então, quem produz cafés especiais e quem vai comprar esses cafés, que em geral são pessoas estrangeiras, não são pessoas do Brasil. No tempo em que eu estive visitando a Carmo Coffees, vieram japoneses e australianos fazer degustação de cafés interessados em comprar os grãos e levar. E a Carmo Coffees faz esse trabalho, essa ponte. Então, o produtor, o pequeno produtor ali da roça, da zona rural de Carmo de Minas, que é um pequeno município do sul de Minas, tem a oportunidade de conversar e negociar diretamente com o comprador, né, com o intermédio dessa Carmo Coffees. Então, um outro tempo também desse processo todo.
A Carmen Coffes tem torra, enfim, essa parte de beneficiamento de cafés finos, cafés especiais, avaliação para pontuação, e no final, né, dessa cadeia, desse processo todo, as cafeterias finas, essa Unique fica nesse município também, e, enfim, que valor é agregado a esse produto, né? A gente pensar lá no início, quem preparou essa terra, quem colocou essa semente, quem acordou às 3 horas da manhã para ir para o cafezal, quem que está implicado nessa relação com a terra, para que o produto final seja tão precioso assim, né? Possa ser valor tão agregado. Então, cada um desses momentos, desde lá da semente até a cafeteria, cada um desses momentos se desdobra em detalhes e tempos, de modo que o processo todo compreende tempos da terra, do ser no mundo e do agronegócio. Tempos estes que, assim como eles se desencontram, eles se sobrepõem e se entrelaçam, porque eles participam um do outro. Diante da intimidade que tece com a terra na lida diária, nas esperas, no respeito, no aprender, na experiência do corpo, o ser no mundo se envolve e passa a conhecer esse tempo da terra, que de algum modo passa a ser seu também, porque esse tempo da terra se mistura com o próprio tempo daqueles sujeitos. Então, o mundo vivido dessas pessoas tem elementos e ritmos ditados pela terra. Não que os nossos mundos vividos também não tenham. Nós estamos, né, na terra, nós estamos sujeitos aos elementos e aos ritmos da terra, mas num outro grau, né, numa outra dimensão e a partir de uma outra consciência dessa relação, né? Eu enxerguei, então, no tempo das paisagens do café, Cronos e Kairos, que são duas maneiras gregas para se referir ao tempo. Cronos é o tempo cronológico ou sequencial, que pode ser medido, ele tem uma natureza quantitativa, ele é linear, é o tempo do relógio. E Kairos, que é um tempo de natureza qualitativa, é um momento de uma experiência onde algo especial acontece, né? Aquele momento oportuno, então ele não é cronológico, ele não é um tempo que pertence ao relógio, ele é um tempo muito mais sentido. E para além de Cronos e Kairos, o tempo da Terra se impõe, né? Que faz recordar da natureza da vida. Então, movimentos, ciclos, fluxos. As pessoas com menos intimidade com a Terra talvez associem esse tempo da Terra a Cronos, né? O tempo de um dia, de uma estação, de um ano. Mas as pessoas que estão envolvidas ali, permeadas pelo tempo da Terra, passam a sentir esses eventos como Kairos, é um tempo muito mais sentido do que medido. O tempo da Terra é o tempo que faz, e não o tempo que passa. O tempo do agricultor, do pescador, do marinheiro, um tempo que muda permanentemente. É uma língua da terra que não compreende a língua do mercantilismo e do capitalismo. São tempos distintos, né? Aqui eu trago um trecho de uma conversa que eu tive com o Francisco no sítio Conquista. Ele me falou assim: agora é pegar e apanhar. Deixar a flor vir normal agora, porque tudo é época. Não dá para você, não, vou deixar madurar esse grão verde e depois eu tiro. Não é assim. Tem tempo, né? Você tem que fazer os tratos culturais na época certa, senão vira bagunça. Então, olha a presença constante dos tempos da terra e a importância de ter essa intimidade para poder lidar com a terra. Desde a semente até a saca limpa, o café impõe seu tempo e o ser no mundo o acompanha. Cada etapa nos recorda que processos de transformação são orgânicos, os da planta e os nossos, do ser no mundo. São cíclicos, não lineares, não controláveis.
a despeito de todo empenho humano em prever e controlar, a Terra dita o ritmo da planta e o nosso. E a paisagem, ela inspira tempos diversos e distintos a cada ser no mundo que experiencia. Então, cada pessoa experienciando a mesma paisagem, ela vai inspirar tempos distintos para mim, para você. A paisagem ela é composta de vários tempos, que dançam juntos, entrelaçados, tempos novos, tempos antigos. A paisagem, pode assumir um caráter de espelho para quem está experienciando, porque ao experienciá-la, ela vai te evidenciar um tempo. E assim é possível a gente compreender qual é a nossa relação com aquela paisagem em questão. Aí entrando nessas paisagens, que paisagem é essa? Eu falo de uma paisagem compreendida como experiência do ser no mundo. Então não é uma paisagem que é um suporte físico inerte para ser apreciado, para ser visto. A gente está na paisagem, a gente está imerso nela. Ela é um fenômeno para o qual a gente se volta com todos os nossos sentidos. E como todo fenômeno, a paisagem não acontece em si e nem no ser no mundo, ela acontece só no encontro. Ela só existe em relação, ela só existe no entre. É a experiência. A paisagem como esse elemento agregador, né, que agrega todos os elementos ali presentes em uma unidade. Então, ela implica essa noção de conjunto, de elementos físicos, sociais, culturais, temporais, sinestésicos. O Dardel fala da paisagem como uma convergência, um momento vivido. Eu acho muito bonito isso. A paisagem como uma impressão que une todos os elementos. É como ali um aroma, um genius loci, que a gente sente qual que é a alma daquele lugar a partir da paisagem. O Besse traz a paisagem como um valor, uma dimensão do discurso e da vida humana, uma dimensão pré-reflexiva, ela é antes de qualquer reflexão, de qualquer intuito de encadear pensamentos, né, cognitivamente. Ela é do mundo do sensível. E a paisagem, então, ela não está restrita a uma única natureza de experiência. Ela é multissensorial, a gente experimenta a paisagem com todos os nossos sentidos. E, para além disso, né, com a nossa própria historicidade, com as nossas memórias, com a nossa identidade. O que nos permite apontar que a paisagem ela vai além de um conjunto sensorial e abarca também a dimensão existencial. Ela colabora para a construção da nossa existência, a fundação do nosso ser no mundo. A paisagem que você habita te constrói. É uma construção recíproca. A gente, seres humanos, né, seres no mundo, a gente interfere na paisagem, a gente age sobre ela, ao mesmo tempo que ela interfere e age e nos afeta e contribui para a nossa construção e constituição. É uma construção recíproca mesmo. E o tempo da Terra, ele é carregado pela paisagem, porta dentro das casas. Então, a paisagem está ali presente dentro das casas, a partir dos sons, dos cheiros, dos sabores, o cheiro de café, o visual também, né, que entra pelas janelas, as texturas presentes ali dentro daquelas casas, as memórias, as conversas. Então, o ser no mundo constituído por essas paisagens, ao habitar as casas, ele também traz para dentro de casa, com os seus modos, com seus hábitos, com seus silêncios, com suas falas, a paisagem. Então, a gente está falando aqui de uma paisagem que ela é sentida, ela é saboreada, ela é provada, ela é vivida por meio de sensações, né? E o sabor é uma das formas em que a gente estabelece essa ligação homem-terra
por meio da experiência da paisagem. Até uma identidade regional a gente consegue identificar a partir da experiência da paisagem, a partir do sabor e outras experiências, né? Então, vivida, habitada, uma mediadora entre o tempo humano e o tempo da Terra, a paisagem penetra no ser, no mundo, ao mesmo tempo que brota dele. Ele é recíproco, né? Como a gente falou. E aqui eu trago algumas imagens de uma das casas que eu visitei, em que no centro, era um grupo de casas, na verdade, no centro estava o terreiro de café, onde seca os grãos. E ao redor dele estavam dispostas as casas. Então, o terreiro de café é como uma centralidade daquele núcleo de casas, as pessoas habitando ali em volta de um terreiro de café. Então, imagina o grau de presença e de intimidade, né, dessa atividade na vida dessas pessoas, como isso constitui o mundo vivido dessas pessoas. E nos fundos de uma dessas casas são essas imagens aí de baixo, que a cozinha ela é numa área, numa varanda, então ela é aberta. A paisagem, os cafezais ainda adentram visualmente a cozinha. E essas duas imagens ilustram bastante, em um dos municípios da região da Mantiqueira, a proximidade entre o rural e o urbano. Então, nessa imagem que tem o gado, como que essa fazenda, essa roça, esse gado, está tão próximo do centro urbano, né? A gente consegue, aqueles prédios ali, eles estavam a uma rua de distância desse gado. Então, como isso permeia. E essa outra imagem aí que tem uma casa em construção e uma colina de cafezal, um cafezal acontecendo ali ao lado de um bairro de alto padrão desse município. Então, essas paisagens presentes, né, de várias maneiras no mundo vivido dessas pessoas, estando elas ou não diretamente em contato com a atividade do café, né? E trago essa frase do Thoreau: tenho os campos inscritos em minha alma. Então, mesmo não estando nos campos, tendo tido uma experiência tão íntima com esses campos, né? Mesmo quando eu não estou neles, eles ainda estão em mim. Então, trazendo, né, um paralelo para essa atividade do café, essas pessoas são constituídas por esses processos, por esses tempos, por essas paisagens. Então, mesmo não estando no cafezal, aquilo tudo as constitui, né? Essas experiências contribuem para elas serem como elas são no mundo, a visão de mundo, como elas se relacionam, enfim. Aquilo está inscrito, né? No corpo e na alma. E essa é uma imagem bem bonita que eu trago para a gente encerrando aqui, dos trabalhadores chegando para o cafezal. E essa mão, né, com os grãos de café, com que preciosidade eles me mostram, sabe? Esses frutos, como se fossem pérolas preciosas, riquezas. É muito linda a relação. E a outra imagem, uma paisagem belíssima, e mais uma. E para finalizar, depois de toda a minha imersão em campo, eu fui tomar um café e peguei, tinha esse livro disponível lá, Sebastião Salgado, Perfume de Sonho. Perfume de Sonho é o título desse livro em que ele registra paisagens de cafezais. Então, poxa, a gente olhar para uma mesa ali, a gente tomando um café, vendo um livro, a gente pensar em todo esse processo, em todos esses tempos, em todas essas experiências ricas de intimidade com a terra, quanta riqueza tem aí, né, nessa xícara. E então, assim eu encerro essa apresentação, agradeço
a vocês, a cada um de vocês, pela atenção, pelo tempo dedicado. E eu vou abrir aqui para perguntas, para a gente conversar, vocês trazerem as questões. E antes, eu quero dar o recado que essa aula de hoje, ela abre para o curso de extensão Fenomenologia da Paisagem, que está aberto aqui pela PUC, vai começar, que eu vou ministrar e a gente vai falar sobre a paisagem a partir da abordagem fenomenológica, então a paisagem enquanto experiência. E quem não tem familiaridade com a fenomenologia, isso não é um impedimento, porque nas aulas iniciais eu vou trazer um panorama a respeito da fenomenologia, então é possível participar e acompanhar o curso. E é isso, quaisquer dúvidas, estamos aqui à disposição. Agradeço. Tá ótimo. Muito bom. Deixa eu abrir aqui. A pergunta do Carlos. O Carlos fez aqui a pergunta a respeito se o curso vai ser remoto. Será remoto, sim, Carlos. O curso é remoto, enfim, a ideia é estar viabilizando a presença de... Enfim, a gente tem tido aqui a presença de pessoas, enfim, de vários locais do Brasil, inclusive até do exterior, em diversos dos cursos que a gente tem na CCE. Então, o curso vai ser remoto, ele é 5, então as aulas elas não são gravadas, a ideia é exatamente a gente contar com a participação de todos, enfim, durante as aulas. Tá? Eu vou iniciar aqui uma primeira pergunta. Gabriela, se você pudesse falar um pouquinho como foi esse trabalho de campo e como é que ele é construído a partir da fenomenologia, por favor. Os trabalhos de campo construídos a partir da abordagem fenomenológica, a gente geralmente não estrutura perguntas, entrevistas, então esse trabalho de campo, ele foi, como eu falei, ele foi uma imersão, né? Eu fui para o campo, fui para os cafezais, fui me colocar ali diante da experiência da paisagem, diante da experiência daquelas pessoas, então é uma postura muito mais de você não tem uma hipótese para ser checada, né? Você não vai em uma entrevista estruturada checar a sua hipótese, não é essa a postura da fenomenologia no campo. A gente vai muito mais aprender, escutar o que o campo tem para dizer para a gente, do que já tecer uma ideia pronta a respeito daquele fenômeno, né? Então, eu fui querendo entender mais a respeito da relação da paisagem com aquelas pessoas. Então, eu tinha essa ideia inicial, eu fui com esse propósito, e aí eu fui conhecer sobre a paisagem a partir do que o campo me contava. Então, eu conversava com as pessoas, são conversas informais, e tudo é material. Né? Tudo que você escuta, tudo que você vê, tudo que você sente é material para pesquisa, porque é o campo te contando o que precisa ser dito. Então, a partir daquela experiência que eu tive no campo, é que eu fui extraindo ali que conceitos estão querendo que eu fale, né? Que conceitos precisam ser trazidos. E aí é isso, é muito mais uma postura de aprendizado, de abertura, né? Você se expor ali para entender o que é que precisa ser dito a respeito daquele fenômeno ou daquele objeto de pesquisa, né? Em outras palavras. É isso. Perfeito, perfeito, obrigado. A respeito do Carlos, ele comentou que, inclusive, ele que fez a pergunta sobre se o curso vai ser remoto, ele achou muito bom ser remoto, porque ele é de Londrina, Paraná. Muito bom, Carlos. Segunda pergunta é: quais são os principais autores de referência nesse seu trabalho? Nesse trabalho, os principais autores são o geógrafo Eric Dardel, o Bachelard e o Merleau-Ponty. Então, são esses três que trouxeram, né, que ancoraram a parte teórico-conceitual, e aí, claro, que muitos outros vieram dialogar depois,
mas principalmente Dardel, Bachelard e Merleau-Ponty. Tá, perfeito. Você falou um pouco sobre a relação da casa com com a paisagem. Você poderia desenvolver um pouquinho mais esse tema, esse ponto? Uhum, uhum. Bom, a relação da casa com a paisagem, né? Começa que a casa, ela é parte da paisagem, né? Ela constitui a paisagem. Então, quando a gente está ali em uma paisagem, experienciando uma paisagem, a gente está experienciando também os artefatos, né? Aqueles elementos que foram construídos. Então, a casa é um deles. E a casa, a gente consegue adivinhar ou pressupor um pouco, né, se a gente isolar uma casa, sem ver a que paisagem ela pertence, né, a gente consegue entender um pouquinho sobre essa paisagem olhando a casa, né, observando a casa, primeiro por fora. Então, a tipologia, né, o tipo de telhado, a quantidade e o tamanho das aberturas, das janelas, das portas, a gente vai entendendo que clima é aquele, né? Qual tipo de vegetação, qual o regime de chuvas, se neva, se não neva. Então, pensando já na tipologia, olhando a casa de fora, que materiais, né, foram usados naquela construção. E aí, da porta para dentro, a casa continua nos contando sobre a paisagem, né? Da porta para dentro, a gente pode pensar na distribuição dos cômodos, a posição dos cômodos, o que isso já nos conta sobre a paisagem. E o que eu trouxe durante a apresentação, né, da porta para dentro, os cheiros que chegam, os sons que chegam, os silêncios que chegam, o visual mesmo, né, que entra pelas janelas. Enfim, o próprio ser no mundo, a pessoa que está ali habitando aquela casa, ela é constituída por aquela paisagem, né? As experiências que ela vive, então ela traz para dentro da casa a partir dos hábitos. Então, por exemplo, uma casa que você entra e as pessoas te recebem em volta de um fogão de lenha, tomando um café ou tomando uma cachaça. Enfim, isso já diz muito, são hábitos, né? Que paisagem que tá? Tá numa paisagem litorânea? Tá numa paisagem montanhesa, de neve? Então, esses hábitos, esse tipo de hábito já conta para a gente da paisagem em que a casa está inserida. Enfim, e para além disso, elementos mais palpáveis, né? Como o tipo de comida que é servido. É isso. Espero ter respondido essas aí. Obrigado, Gabriela. Antes da gente ir para os passos finais, queria só comentar que todos os presentes, se quiserem o certificado de presença, quer dizer, o certificado de terem acompanhado aqui a palestra, pediria a vocês que tem alguns de vocês que estão com o nome só com o prenome. Aí vocês puderem só acrescentar, a partir de que, particularmente, eu estou vendo aqui que são nomes até diferentes, obviamente a inscrição confere com o nome de vocês. Tá? Então, falar um pouquinho também do curso, só revendo aqui, o curso Fenomenologia da Paisagem. Ele é um curso que vai ter, a gente está com início para 8 de maio, né, com duração até 24 de julho, com aulas às segundas-feiras, no modo online, no remoto, né, pelo Zoom, pela plataforma Zoom, e aulas de 1h30, quer dizer, a duração até coincide com o horário hoje da nossa aula aberta aqui. Então, queria agradecer, deixa eu ver só aqui, que entrou mais uma mensagem. O Carlos Dalto, ele parabeniza pelas suas palavras, fala que morou 15 anos na área rural de Cambé, era um sítio de café, as memórias ficam vivas, e que ele lembra de cada processo de produção e consumo de café, o cheiro, o ato de colher, lavar e torrar o café. Enfim, ele comentou aqui no chat. Tá? Então, agradecer muito a todos e todas pela presença.
Fica aberto aí o convite para o nosso curso, né, para o curso que a Gabriela está preparando com muito carinho, com muita atenção. Agradecer a vocês e, Gabriela, fica à vontade para uma palavra final, enfim, para seu comentário até eventualmente sobre a mensagem aqui do Carlos. Lúcia, fica à vontade. Sim. Bom, no primeiro momento, né, boa noite, eu estou aqui desde o começo e, no primeiro momento, parabenizar, né, a PUC por esta oportunidade, né, da fala, da aula aberta da Gabriela. E, claro, parabenizar a Gabriela, eu fiquei aqui mais quietinha, até porque Gabriela um ser muito especial, né, para a gente. A gente teve a oportunidade de se conhecer ao longo do GUM, que é o grupo que nós participamos, e também participei da tese de doutorado dela, né, sobre o café na Mantiqueira, e também eu acho que nós todos que estamos aqui é um convite para ler a tese da Gabriela, né? E hoje ela faz uma explanação assim, ela nos leva a passear, né, pelo café, né, desde a terra, a semente, até encerrar com aquele livro do Salgado lá, com aquela xícara de café, né? É um passeio não só bonito, mas como saboroso, né? Com gosto de café, com cheiro de café. Eu também morei na zona rural, né? Na roça, em Goiás, onde estou hoje, por muito tempo, sempre apreciava, né, as áreas de café, e depois morei em Londrina mais de 30 anos, e como o Dalton aí está dizendo, né, Londrina foi a capital do café, né? E então, Gabriela, sua aula foi um café da tarde, assim, sabe? Com sabor da terra. Eu acho que o trabalho da Gabriela traz, e aí por isso o gostoso de ler a sua tese, né, Gabriela, porque você aprofunda isso que eu imagino que você vai trazer para esse curso de extensão com mais tempo, como alguém perguntou aí, né, e você falou, enfim, que vai começar, né, por essa abordagem fenomenológica, esse caminhar fenomenológico pelas áreas cafeeiras, né? Então, eu só tenho a agradecer a Gabriela e a PUC, claro, né, por nos proporcionar online, né? Quer dizer, saborear esse café da Mantiqueira nas nossas casas. Então, estou muito feliz e, Gabriela, que presente. Que presente. Muito obrigada. Obrigado a Poxa, você, Lúcia. Lúcia. Fica à vontade, Gabriela. Eu que agradeço. Eu agradecer a Lúcia também pela presença. Uma alegria ter você aqui. E te agradeço pelas considerações, pelas palavras. Obrigado, Lúcia. Sim. Mais dois comentários aqui finais. A Vitória, ela comenta que ela gostou muito do seu trabalho, que ela é peruana, de Arequipa, que até hoje lembra da paisagem do vulcão, de tudo que envolvia. Realmente a paisagem que habitamos nos constrói. E o Lucas Evoli, ele comenta que ficou muito interessado na sua pesquisa e que procuraremos com certeza, e agradece muito pela aula. Bom, pessoal, mais uma vez aqui agradecendo a presença de todos, de todas. E, Marcelo, Lúcia, obrigado pelas suas palavras. Diga, Gabriela. posso só... Eu gostaria de Claro, comentar aqui por favor. os comentários Claro. que a gente recebeu. Primeiro, Carlos, né? Que bom, eu me alegro muito dessa feliz coincidência aí, né? Da sua experiência com café. As opções.
E como que isso pôde te remeter, né, a esses momentos. Isso, de certa forma, te constitui, né? Não sei onde você vive atualmente, mas isso está em você e, sem dúvida, funda muito da sua identidade, né? Muito da maneira como você é no mundo, como você se coloca. E Vitória, também, poxa, agradeço o seu comentário. Essas paisagens, elas são muito marcantes, sobretudo as paisagens da nossa infância, né? Não sei se é o seu caso, mas eu entendi que sim, aqui, né? Que você é dessa cidade. Então, as paisagens da nossa infância, elas significam muito, sim, a paisagem da sua infância. Elas nos constituem, e para além disso, né, uma referência de um momento de vida em que a gente está se entendendo enquanto uma pessoa, né, construindo ali a identidade de uma maneira muito primária. Então, as referências, elas são muito vivas mesmo, né? Isso que você falou, de como a paisagem do vulcão ainda segue viva em você, né? A paisagem que habitamos nos constrói. É isso aí. E, Lucas, que bom, espero que meu trabalho possa contribuir para você de alguma forma. A minha tese chama Ser Terra, Casa e Paisagens do Café da Mantiqueira, das Minas Gerais, e está disponível online. É isso aí. Se alguém tiver mais algum comentário, se não, Marcelo. Não, perfeito. Enfim, aqui no chat foram as confirmações, a Vitória concordou, falou um sim ali em relação ao teu comentário. Então, com isso, a gente fecha a aula aberta de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de todos e todas, e fica aí aberto ao convite para o nosso curso, que inicia agora em maio. Obrigado e boa noite a todos. Obrigada a todos. Boa noite.